E aí, pessoal, tudo bem? Vindo aqui para fazer os meus palpites para os jogos de hoje. Hoje tem Portugal contra a República Democrática do Congo, tem Inglaterra e Croácia, um dos grandes jogos dessa fase de grupos, e também Gana e Panamá, e fecha o dia e fecha a primeira rodada também da competição com Uzbequistão e Colômbia. Bom, começando com o primeiro jogo do dia, estreia de Cristiano Ronaldo, né? Ontem Messi brilhou, se tornou o maior artilheiro da história da Copa do Mundo, empatado com o Klose, e hoje Cristiano Ronaldo vai provavelmente iniciar a disputa da sua última Copa do Mundo contra uma seleção congolesa que para muitos foi uma surpresa, né? Eliminou a Nigéria no caminho para essa competição, eliminou também a seleção de Camarões. É um time bastante interessante, um time muito bem treinado pelo Sebastião Desabre, que tem nomes de destaque em ligas europeias. É um time que tem uma condução de bola bastante interessante, um meio-campo forte, é um time brigador, mas que também tem jogadores de ponta dribladores com muita qualidade individual, principalmente no caso de Bongondá, o Wissá, Elia. É um time bastante interessante. Que às vezes falta um pouco de poder de fogo, né? É um time que empilha as chances e costuma perdê-las, mas vale lembrar que agora joga contra uma seleção em um nível maior do que as que tem se acostumado a jogar, né? Portugal entra para essa Copa do Mundo talvez com um dos elencos mais recheados, mas falta ver se esse elenco performa a nível. Melhorou muito com o Roberto Martínez no último ciclo, mas o Roberto Martínez é um treinador mais conservador, ele gosta de arriscar menos, às vezes, assim como o Deschamps, né? E a gente viu que essa fórmula pode funcionar, não utiliza o talento dos seus jogadores ao seu máximo potencial. Então vamos ver o que o Roberto Martínez faz com esse time, né? Eu ainda aposto que pode vir uma vitória hoje, mas não do jeito fácil que todos têm esperado. Há dúvidas sobre a presença ou não do Nuno Mendes, que se machucou no último amistoso contra o Chile, né? Vitória de Portugal por 2-1. Enfim, do resto é um time muito forte, né? Com Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leão, João Neves e Vitinha, espetaculares do PSG, o próprio Cancelo e o Nuno Mendes, Diogo Costa. A gente consegue ir empilhando nome atrás de nome para essa seleção que é muito forte. Eu hoje apostaria num 2-0 para a seleção portuguesa, tá bom? Falando agora do próximo jogo, um dos mais esperados dessa fase de grupos, Inglaterra e Croácia voltam a se enfrentar numa Copa do Mundo, confronto que aconteceu na semifinal da Copa de 2018, né? Naquela oportunidade a Croácia venceu por 2-1 de virada na prorrogação. É uma Inglaterra que entra sob muitos questionamentos, sofrendo muito na sua preparação, com tornado, com cobra venenosa, equipamento sendo roubado, sol absurdo. O time inglês está tendo uma preparação bem atribulada. Foi para essa Copa do Mundo com vários destaques, nomes de peso ficando fora, né? Trent Alexander-Arnold, Cole Palmer, Phil Foden, Harry Maguire. Nenhum desses jogadores foi convocado. Teve o corte recente do Tino Livramento, lateral do Newcastle, e para o seu lugar foi chamado Trevoh Chalobah, um jogador que fez uma temporada de altos e baixos pelo Chelsea, como todo jogador do Chelsea fez, e chama a atenção do que o Thomas Tuchel não tem optado pelo Trent Alexander-Arnold, né? Vou passar a fofoca para vocês. A ex-namorada de Alexander-Arnold é a atual namorada do treinador da seleção alemã, Thomas Tuchel. Então, será que tem a ver? Não sei. Mas, taticamente é um time que ainda não convenceu, né? A seleção inglesa fez um ciclo de uma eliminatória muito boa, muito sólida, chegando na final da Euro, àquela altura ainda com Southgate. O trabalho do Tuchel é recente, é um pouco mais velho do que o trabalho do Ancelotti, por exemplo. Duas seleções que tentam pela primeira vez vencer uma competição sem um treinador nacional, né? Sem um treinador do país. Mas a Inglaterra vem sobre muito questionamento, né? Tem uma arma enorme, que é o Harry Kane, melhor jogador da temporada, talvez. Mas vamos ver se ele vai ter gente suficiente para supri-lo, né? Tem jogadores de meio, armadores, no caso do Eze, por exemplo, mas há o questionamento se esse time tem a criatividade suficiente. Enfim, vamos ver o que acontece. A Croácia
do outro lado é um time bastante sólido. A gente viu que é um time que, com o trabalho do Zlatko Dalic, já de mais de 12 anos, é um cara que já acostumou esse time a um estilo de jogo bem particular, com meio campo forte, bastante articulador, construtivo. É um time que não tem problema nenhum em ficar sem bola e depois trabalhar essa bola muito bem trabalhada com seus meias, principalmente Luka Modric, interminável, já nos seus 40 anos, vai para mais uma Copa do Mundo. Mas às vezes falta um pouco de poder de fogo também, não tem grandes nomes de definição. Eu acho que esse jogo pode ser bom ou pode ser um jogo bem travado, bem estudado, né? Eu tô apostando que vai ser um 1-1, tá certo? 1-1. E falando de Gana e Panamá, talvez um dos jogos, sendo bem honesto, de menor nível dessa primeira fase, né? Gana é um time que trocou de treinador recentemente, tem o Carlos Queiroz. O Panamá a gente viu que é um time que tem ferramentas, mas é muito exposto contra a seleção brasileira, né? É um time que não é tão ruim assim, tem algumas ideias de jogo interessantes, é um time que se propõe a jogar, a gente viu, e Gana ainda está sob muitas incertezas, né? Muitos jogadores importantes ficaram de fora, alguns por lesão, outros por opção técnica do treinador. Eu tô achando que o Panamá pode aprontar nesse jogo, tá? Eu vou apostar um 2-1 para a seleção panamenha. E fechando com o Uzbequistão e Colômbia, última seleção estreante na Copa vai finalmente debutar. A seleção do Uzbequistão, que trocou de treinador pós-classificação, vem à Copa com o italiano campeão do mundo Fábio Cannavaro. E a Colômbia do Néstor Lorenzo, que já teve um momento melhor, mas ainda é um time muito forte, né? Um time que tem Luiz Dias, que tem Rames Rodrigues, que tem, enfim, John Arias, Richard Rios, jogadores que o brasileiro conhece bem, né? Jefferson Lerma, com uma ótima temporada no Crystal Palace. Daniel Munhoz também, lateral direito, excelente, às vezes brigador até demais. Esse time da Colômbia é um time muito leve de ver jogar nos seus melhores momentos, mas que às vezes faz um pouco de força, né? Parece, de vez em quando, é um time um pouco preguiçoso, que não coloca a campo o seu melhor. Eu acho que a Colômbia tem o suficiente para vencer do Uzbequistão, mas o jogo vai ser bem travado, tá? Eu até não me surpreenderia que o Uzbequistão arranje alguma coisa. É um time que tem um contra-ataque forte, é um time forte fisicamente, né? Essa seleção uzbeque que vem tendo alguma dificuldade nos seus últimos resultados. Não entendi, por exemplo, a contratação do Cannavaro, sendo que o treinador anterior, de alguns anos, conseguiu finalmente levar o time à Copa do Mundo. O Cannavaro não fez parte desse processo, acho que está muito mais pelo nome. Eu apostaria uma vitória da Colômbia por 2-1. Então é isso aí, pessoal. Deixe seus palpites nos comentários. Até a próxima.